Mas ainda falando em polêmicas, e essa é talvez uma das maiores da semana. Você trouxe ontem na coluna que o ministro André Mendonça teve um encontro com o ministro da Justiça e a pauta foi a Polícia Federal. O que você já sabe sobre esse encontro e como é que essa disputa entre o STF e o PF está sendo falada nos bastidores? Olha, Rafael, esse encontro foi revelado em primeira mão aqui pela minha coluna. Ele aconteceu ontem pela manhã, na quinta-feira pela manhã, no gabinete do ministro André Mendonça no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Embora André Mendonça seja do STF, ele também está como juiz eleitoral. Então ele recebeu o ministro da Justiça, o Wellington César Silva e Lima, em seu gabinete. Esse encontro ele foi articulado pelo ministro da AGU, o Jorge Messias, que também integra o governo Lula. O Messias ele é próximo tanto do ministro da Justiça quanto do ministro André Mendonça. Então ele resolveu fazer aí esse meio de campo para tentar apaziguar as relações. Os dois lados, Rafael, dizem que o encontro foi bom. Houve reclamações ali dos dois lados. Tanto o André Mendonça reclamou da Polícia Federal, quanto o ministro da Justiça também reclamou de algumas medidas tomadas por André Mendonça. O que está por trás dessa crise entre a PF e o André Mendonça? Só lembrando que o ministro da Justiça foi a esse encontro porque a Polícia Federal é oficialmente subordinada ao Ministério da Justiça. Então vamos lá. O que causou essa guerra aí travada nos bastidores entre a PF e o gabinete do Mendonça? Foi uma série de decisões do ministro do Supremo nesses inquéritos, dizendo que a Polícia Federal, no inquérito da farra do INSS, por exemplo, tem que mandar os dados brutos que a Polícia Federal colher nas investigações para o gabinete do André Mendonça. O Mendonça também disse que qualquer mudança na equipe de investigadores da Polícia Federal tem que ser comunicada a seu gabinete no Supremo. A PF não gostou dessas medidas, reagiu aí nos bastidores, disse que fere a autonomia da Polícia Federal na investigação. Já lá no Supremo dizem que tem uma desconfiança do gabinete do Mendonça de que o André e a Polícia Federal poderia estar atuando para favorecer alguns dos investigados que sejam ligados ao governo Lula, algo que a cúpula da Polícia Federal nega bastante. Mas nesse encontro, resumindo, os dois lados dizem que o André Mendonça, e o ministro da Justiça combinaram de estabelecer um diálogo direto e frequente entre os dois para tentar ajustar esses procedimentos. O próximo passo do Messias agora é tentar marcar uma reunião entre o André Mendonça e o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da PF. Mas esse encontro está muito difícil, porque há um estresse ali entre os dois lados, com troca de acusações ali nos bastidores. Então, esse encontro, eu acho que vai ser mais difícil. Um importante ponto para a gente ressaltar aqui, Rafael, é de que o Messias também resolveu levar o ministro da Justiça até o André Mendonça para que o ministro da Justiça se envolvesse nesse caso. O ministro da Justiça, embora a PF seja vinculada a ele vinha ali fazendo cara de paisagem no meio dessa confusão. Ele não estava querendo se meter no meio da confusão entre a PF e o gabinete do André Mendonça. Quando o Messias leva ele para a reunião, ele meio que força o ministro da Justiça a entrar nesse debate. Lembrando que, muito recentemente, a defesa do Lulinha provocou o ministro da Justiça pedindo que ele acionasse o STF para apurar supostos vazamentos no inquérito da farra do INSS. O que eu apurei é que do próprio Palácio do Planalto havia muito incômodo também com essa postura mais, digamos assim, moderada ou uma postura mais silenciosa do ministro da Justiça em relação a essa briga entre a PF e o André Mendonça. Igor, a gente sabe que os holofotes eles estão completamente virados para o André Mendonça. Afinal, quando a gente fala nos dois maiores escândalos que pegam as campanhas, tanto de Flávio quanto de Lula, a gente envolve o André Mendonça, porque ele é relator do caso Master, que tem aí envolvido essa questão do Flávio Bolsonaro ter pedido 61 milhões de reais para bancar o filme Dark Horse. E temos agora os inquéritos envolvendo Lulinha, o filho do presidente. 2 dele estão sendo relatados pelo André Mendonça. Como é que você acha que essa posição do ministro vai trazer aí consequências para as campanhas? Óbvio que a gente está falando aqui de justiça, mas no país a gente tem que falar, são os 3 poderes, está todo mundo envolvido. Você de fato acredita que essas decisões vão moldar essa campanha desse ano, justamente por ele ser relator desses 2 casos tão importantes? Sem dúvida, o ministro André Mendonça tem um poder enorme em suas mãos para influenciar nas decisões e para influenciar também, obviamente, na campanha eleitoral desse ano. O ministro tem dito ali a interlocutores que não vai se envolver, não vai tomar lado nessa eleição, que vai fazer o seu trabalho e ali investigar quem quer que seja, doa a quem doer. Mas, sem dúvida,
ele tem em mãos ali casos que podem afetar tanto a campanha de Flávio Bolsonaro, como é o caso Master, quanto a campanha do presidente Lula, que é o caso Master, mas também esse caso da farra do INSS. E um novo ministro do Supremo também ganhou um poder nessa disputa. É o ministro Gilmar Mendes, que é o atual decano do Supremo. O ministro Gilmar Mendes acabou virando o relator de um pedido da Polícia Federal para abrir um inquérito para investigar o atual vice de Flávio Bolsonaro, o deputado Alfredo Gaspar, em uma acusação por suposto crime de estupro de vulnerável. Esse pedido foi feito pela Polícia Federal ainda em abril. O ministro Gilmar Mendes mandou para a Procuradoria-Geral da República, pediu um pronunciamento da Procuradoria-Geral da República antes de decidir se abre ou não o inquérito. O que a PGR fez? A PGR resolveu pedir diligências da Polícia Federal. Pediu desde o dia 21 de maio essas diligências para dar o seu parecer. O Gilmar Mendes segurou esse pedido quando foi na quarta-feira que o Alfredo Gaspar foi anunciado como vice. Aí sim, o Gilmar Mendes despachou esse pedido e agora a Polícia Federal vai fazer essas diligências. O Gilmar tem em mãos, então, ali um pedido de abertura de inquérito contra o vice do Flávio. Se ele abrir ali muito próximo da campanha, isso pode, né, ter um impacto negativo para a campanha do Flávio, né? E mesmo depois, quando esse inquérito for aberto, no decorrer das investigações, ele vai ter algum tipo de influência nas eleições, porque ele vai ter controle total ali sobre o processo por ser o relator do caso. Então, o ministro André Mendonça, vamos dizer assim, tem 80% de influência, né, poder de influência nas eleições, e o Gilmar Mendes tem ali uns 20%. Isso é uma avaliação minha. Igor, só para a gente finalizar, como é que você acha que a campanha do Lula está lidando com esses inquéritos, principalmente esses que estão sendo relatados pelo ministro André Mendonça? A gente sabe que essa reunião, inclusive, foi bem vista aos olhos do Lula, né? Interlocutores disseram ali que achou interessante essa ideia de se reunir, cobraram aí uma posição, havia uma cobrança maior para que, de fato, como você deixou claro, que o ministro da Justiça se envolvesse mais nesse caso. Então, como é que a campanha prevê aí que isso vai ser usado? Afinal, a gente sabe que a partir do dia 16 é campanha de verdade, não que ela não tenha começado, mas oficialmente só dia 16. Olha, Rafael, há uma preocupação na campanha do presidente Lula. Eles sabem do efeito negativo, sabem que a campanha do Flávio Bolsonaro vai usar esse caso do Lulinha e mais recentemente do Marcola para tentar atingir o presidente Lula. O Marcola foi chefe de gabinete do Lula, é um assessor que é muito próximo do Lula, né? Eles costumam dizer que o Marcola é o celular do presidente Lula, porque o presidente Lula não tem celular próprio. Quem quer falar com ele liga para o Marcola. E o Marcola também acabou sendo alvo aí de denúncias porque recebeu R$249 mil da empresária e lobista Roberta Luxinger, que é investigada junto com o Lulinha no caso da farra do INSS. O Marcola disse que se tratou de um empréstimo pessoal, mas eles sabem, sim, que tanto o caso do Lulinha quanto o caso do Marcola vai ser explorado pelo Flávio Bolsonaro na campanha, estão se preparando para isso. Inclusive, tem um bastidor muito interessante. Ontem, a revista Veja, ela publicou que o Flávio escolheu o Alfredo Gaspar e está pretendendo usar o Alfredo Gaspar nas inserções eleitorais para apresentar, né, para explorar essas denúncias contra o Lulinha e contra o Marcola. Por quê? Porque o Alfredo Gaspar foi o relator da CPMI do INSS no Congresso Nacional. Então, eles querem usar a imagem do Alfredo Gaspar no programa eleitoral, na TV, para explorar as denúncias contra o Lulinha e contra o Marcola. Pois bem, na campanha do Lula houve uma reação. Agora, uma apuração que eu trago e que trouxe hoje cedo na coluna. Os aliados do presidente Lula sugeriram, em resposta a isso, convocar o apresentador José Luiz da Atena para ser usado nos programas eleitorais do presidente Lula para explorar as denúncias contra o Flávio Bolsonaro. A avaliação dos aliados do Lula é que o Datena, por ter ali uma experiência de décadas à frente de programas policiais, ele tem uma credibilidade, tem uma imagem muito consolidada perante o público brasileiro e podia ser usado para falar, né, nos programas eleitorais do Lula sobre as denúncias envolvendo o Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Datena trabalhava até junho desse ano na EBC, por convite do presidente Lula, ele deixou a EBC para ser candidato a deputado federal pelo PSB lá em São Paulo. O PSB é o mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, enquanto a campanha do Flávio está pensando em usar o Alfredo Gaspar, a campanha do Lula está aí querendo usar o Datena nas inserções eleitorais para atacar o adversário. Tomara que sem nenhuma cadeirada, só falatório mesmo, para não trazer confusão para a campanha. Igor, muito obrigado por participar com a gente novamente aqui no Agora Metrópolis. Até a próxima.